Ora viva, votos de uma boa tarde de domingo e seja bem-vindo a mais um Selo Cultural, por sinal, à última edição deste mês de março, mês que é dedicado à mulher. Já sabe que durante este mês aqui no Selo Cultural, naquele momento bom de conversa, nós demos voz e vez às mulheres. Mas antes de conhecer a convidada para esta última edição do mês, saiba antes quais os assuntos que vai poder acompanhar ao longo do tempo que é reservado a este programa que promove a cultura nacional. Hoje vamos levar até si momentos que marcaram o Show das Divas, uma atividade que aconteceu durante este final de semana que juntou duas vozes consagradas da música cabo-verdiana e uma da música angolana. Para Mulheres, espetáculo memorável que reuniu três vozes sonantes da música lusófona. Yola Smith, Dina Medina É também motivo para você acompanhar a vinda do consagrado ator americano Will Smith, ele que veio para o nosso país para juntar-se ao projeto Visita Angola, um projeto que tem como objetivo dar a conhecer as potencialidades turísticas de Angola. Não vai deixar de acompanhar, certamente. de Ouro, BAFTA e Grammys. Os filmes da estrela internacional norte-americana, realce para Men in Black, Bad Boys, Independence Day e Hancock, rendem bilhões de dólares em todo o mundo, tornando-se um dos atores mais lucrativos e bem pagos de Hollywood. Novidade que também chegou-nos esta semana é que a Mayamba, para além de ser editora, inaugurou a sua galeria e a exposição Estrelas, ou melhor, Olhares Femininos, marcou o pontapé de saída para este novo rumo ligado à promoção das atividades culturais a nível do país da Mayamba. Foram eleitas para expor as suas obras de arte na primeira exposição da Galeria Mayamba. Tal como a editora, a Galeria visa homenagear a avó Mayamba. E para nós, inaugurar este espaço no mês de março não é uma mera coincidência, mas um ato de celebração do feminino. Celebração porque é nas mulheres que... Realizou-se também a 20ª edição do projeto Escritores e a sua época. Para esta edição, que aconteceu nesta última semana, a grande homenageada foi a escritora Maria Eugênia Neto. A Comissão Nacional para o Instituto Internacional da Língua Portuguesa do Ministério da Educação e a Academia Diplomática Venâncio de Moura do Ministério das Relações Exteriores realizaram nesta sexta-feira a 20ª edição do programa O Escritor e a Sua Época. O evento homenageou a escritora Maria Eugênia Neto. E faz parte do Plano Nacional de Leitura. Vamos na 20ª edição e nesta 20ª edição nós temos a honra de homenagear. E outros assuntos vai sim poder acompanhar ao longo desta edição do Selo Cultural, que também promete bem no final o baú do Selo. Vamos ter mais uma voz feminina em destaque nos minutos finais, melhor, aqui do nosso Selo Cultural. Mas por agora é chegado o momento então de conhecer a convidada que vamos ter o prazer com quem terei o prazer melhor de conversar, conhecer um bocadinho da sua trajetória e aquela que tem sido a sua contribuição para o desenvolvimento da cultura a nível do nosso país. Ela é conhecida por ser uma das produtoras que meteu a mão em quase todos os grandes eventos culturais realizados a nível do nosso país. Meteu e ainda continua, porque está no ativo, a ser promotora na realização de grandes eventos culturais a nível do país. Estou a falar-vos de Karina Barbosa. Conhece o seu perfil.
Rosa Lemos, queríamos fechar o mês de março com pompa e circunstância. Por isso trouxemos Karina Barbosa, a mulher de múltiplas valências, a conhecida Boss Lady. É multifacética com créditos firmados. Ela domina a placa giratória do showbiz. Produziu alguns dos maiores espetáculos de música em Angola. Na moda, criou e liderou durante 2 décadas a agência de modelos Step Models. Nas artes cênicas foi, passe o termo, uma trilogia de sucessos. Primeiro com Elas Não Precisam de Homens, depois com as peças Belas e Perigosas e Monólogos da Vagina. A obra teatral Elas Não Precisam de Homens conseguiu o inédito. 4 dias antes da estreia, a sala de 3.000 lugares tinha todos os bilhetes vendidos. É preciso credibilidade, jogo de cintura e pujança para tal. Rosa Lemos foi ela quem também realizou o primeiro festival de drones no continente africano. A mesma que depois de se juntar ao Kayeya Júnior, criou a primeira agência de manequins profissionais. É daí que foram descobertas e forjadas Sharon Diniz e Maria Borges, aquela que esteve na Casa Branca com o milionário Jeff Bezos. Pois não é simplesmente uma modelo, mas sim uma supermodelo. Quanto a Sharon Diniz, transformou-se em modelo e atriz de craveira internacional. Todo o trabalho de base foi feito por esta senhora. Mas a história com Kayeya Júnior não termina aí. Foi com este antigo manequim e produtor de moda que criou o projeto Globos de Ouro. Como ela mesmo diz, a maior e mais prestigiada gala de premiação de Angola. O evento reconhece figuras proeminentes do mundo da música, teatro, cinema, literatura e da moda. A carreira como modelo profissional começou em Portugal, nos anos 90. O segundo lugar conquistado no concurso da Elite Models foi a pedra de toque. O brilho deixado nas passarelas abriu-lhe caminhos para a televisão. Apresentou o magazine musical Made in Africa, produzido pela Valentim de Carvalho. Na dramaturgia, participou em Caminhos Cruzados, uma minissérie emitida pela TPA e RTP África. Entre a classe de atores, é vista como uma profissional que tem boa leitura cinematográfica. Pela STEP, produziu durante 20 anos festivais de música, Unitel Festa da Música, Caixa Fado e os festivais de DJs com uma marca de refrigerantes de Angola. Karina Barbosa é criativa, detalhista e cirúrgica nos seus conceitos. Entrega-se de corpo e alma naquilo que faz. Nunca abdica do rigor e da exigência para que tudo funcione como manda o figurino. No mundo das letras, Karina Barbosa colocou no mercado a obra literária Boss Lady Step by Step, 6 passos para alcançar o sucesso e liberdade, pela Texto Editores Angola, do Grupo Leia. Quanto a prémios, em 2024 esteve entre as 100 mulheres mais influentes de Angola, uma distinção da marca Telegrama. 2025, Prémio Líderes Angola, categoria Líder em Impacto Social, Eventos e Cultura. Mas o maior dos prémios de Karina Barbosa é amar incondicionalmente Daniela Sofia e Yuri Zion. Um amor semelhante a que Jean-Philippe Martelly sentiu ao compor Bel Creati. Karina Barbosa, convidada para esta edição do Selo. Karina, boa tarde. É um prazer enorme poder recebê-la aqui no Selo Cultural. Seja bem-vinda. Boa tarde, Rosa. E muito obrigada pela apresentação. Como é que foi? Como é que foi olhar, não é, há bocadinho, quando íamos passando o perfil e ver que fomos assim buscar o começo e até o momento, todos estes mais de 20 anos de contribuição para a cultura nacional, Karina? É sempre emocionante, é sempre bom. Às vezes há alguns projetos até que já estão um bocadinho no esquecimento, porque é tanta
toda a dinâmica, né, do dia-a-dia de trabalho, mas é muito bonito de ver que ao longo destes 25 anos consegui fazer a diferença no mercado angolano e impulsionar tanto a moda quanto o entretenimento desta maneira tão significativa. Certamente, mas um bocadinho a fechar o nosso perfil, o Orlando, o nosso coordenador, terminou assim com chave de ouro. Com chave de ouro, descrevendo os seus filhos como um dos maiores projetos que certamente fez da sua vida. Obviamente, porque a maternidade para mim foi muito boa, foi algo que transformou a minha vida e mudou-me também para melhor. E por mais feitos profissionais que tenhamos, é sempre bom também não descurarmos a nossa vida pessoal. Tê-los durante estes mais de 25 anos em que sempre esteve envolvida não só na área de eventos, realização de eventos culturais, porque daqui a pouco vamos fazer um recuo no tempo e conhecer um bocadinho mais de como é que tudo começou, a tê-los de alguma maneira deu-lhe mais força, impulsionou ainda mais, como é que foi poder conciliar toda a responsabilidade que tinha, porque eu sei que é uma mulher que não ficava agarrada a um único projeto, eram vários projetos em curso ao mesmo tempo e conciliar com a maternidade, Karina? Eu acho que os filhos são a maior motivação que nós podemos ter, não é? Porque com filhos, querendo ou não, aí vamos mesmo ter que trabalhar e construir algo, porque já não somos só nós neste mundo. Existem mais, no meu caso, 2 seres que dependem de mim. Então, para mim, foi muito bom, porque foi uma motivação extra para querer continuar a trabalhar nas coisas que eu gostava e nos objetivos que tinha. E, por outro lado, também me ensinaram muita paciência, ponderação e uma melhor gestão emocional, eu diria. Portanto, nesse aspecto também foi muito positivo. Miss Lady, o nome que foi conquistando ao longo destes anos todos em que está ligada à realização, à produtora cultural, mas eu sei que a carreira da Karina não começou logo na produção de eventos culturais, teve um começo completamente diferente. Sim, eu comecei como manequim em Portugal, onde tive uma carreira durante 7 anos e meio, quase 8, com a Elite Portugal, uma agência de modelos que fazia parte de um dos grandes grupos mundiais da altura, dos anos 90, que era a Elite Models. E foi durante este percurso, enquanto manequim profissional, que começou a aparecer o meu gosto pelos eventos. Enquanto modelo e sendo uma pessoa conhecida em Portugal, nós recebíamos sempre muitos convites para ir a eventos, lançamentos, festas, cocktails, shows, etc. E aí eu começo a ter a curiosidade por como é que isto se produz, como é que isto se monta, quem são as pessoas que trabalham nisto, aquele gosto por ver os palcos, os cenários, os convites, toda a parte artística, e então foi aí que começou a nascer o meu interesse. Mesmo nos eventos que eu fazia enquanto modelo, nos desfiles, também tinha essa curiosidade. Como é que se seleciona, como é que se vê a luz, como é que se monta uma passarela, quem são as pessoas que estão por trás. Então o bichinho foi nascendo, foi crescendo, e depois, quando houve a oportunidade de fazer uma transição, esse foi um caminho natural para mim. Ser modelo já era um sonho de infância? Não, de todo. Nunca tive o sonho de ser modelo, nunca tive curiosidade nenhuma pela moda. Eu estava na universidade, até já quando comecei a minha carreira de modelo, eu estava já no segundo ou terceiro ano da faculdade, estava no terceiro ano já da universidade. Eu fiz a formação superior em Relações Públicas e Publicidade, portanto ali tudo na área da comunicação e do marketing, e quem gostava muito disto era a minha irmã. Eu sou a mais velha de 3 irmãs e a minha irmã do meio, que é 3 anos mais nova do que eu, é que gostava destas coisas e já fazia fotografias e etc. Eu queria participar num concurso. E eu fui-lhe dar boleia para esse concurso de carro. Portanto, eu tinha carro já na altura e fui-lhe dar boleia para esse concurso. E a pessoa que estava a organizar o concurso, que é a Ana Borges, que era uma das grandes modelos portuguesas na altura, é que disse: mas vocês são irmãs, mas não, fica com a tua irmã, participa também, porque achou piada a serem 2 irmãs, que ela achava que teriam potencial, e acabámos de ficar as duas. Eu lembro-me que estávamos a falar de um universo de 300 e tal candidatas que estavam naquela seleção, e acabámos por ficar as duas no grupo das pré-selecionadas, das 20. No entanto, a minha irmã, como já estava com um contrato com uma agência, acabou por ter que desistir, e eu fui ficando. E na final do concurso, que se chamava The Look of the Year, em 1993, eu fiquei com o 2º lugar, fiquei classificada em 2º lugar neste concurso, e no júri estava a Naomi Campbell, portanto, que já era uma grande top model na altura. Ela fazia parte do júri e no final veio tirar fotos comigo. E por sermos as duas negras, não é? E não saberem o meu nome, em
Portugal as revistas começaram a chamar como a Naomi portuguesa, porque achavam ali alguma semelhança, e foi assim que eu começo a minha carreira como manequim em Portugal. Acaba por ser daquelas coisas que já estava escrito nas estrelas, não é? Eu Foi acho como que quem não sim. quis e acabou por ficar. Foi um acidente que correu bem, é o que costumo dizer. Depois eu comecei a trabalhar logo muito bem, a fazer vários desfiles, ganhava bem na altura, aquilo deu-me a minha independência financeira e eu fui-me deixando ficar. E sim, depois surgiu a oportunidade, tal como fez referência, de vir para Angola. Exato, isso também foi um outro acidente, porque eu sou muito amiga do Daniel Nascimento já há muitos anos mesmo, e o Daniel também estava a fazer a sua carreira na altura na SIC, e ele estava já há vários anos sem vir a Angola, e decidiu vir cá passar umas férias de Natal e convidou-me para vir com ele, para conhecer o país dele, etc. E quando eu cheguei cá, dei-me conta que as pessoas me conheciam através do meu trabalho como modelo e principalmente porque eu depois também estava como apresentadora de televisão na RTP1, na altura, à frente de um magazine musical sobre música africana. E então já era famosa cá, o que foi uma surpresa para mim. E dessa viagem começaram a surgir os primeiros convites para vir apresentar eventos, para vir dar aulas de passarela, nomeadamente na altura era no contexto do Miss Angola. E futuramente, depois de alguns meses, surgiu a oportunidade e o convite para vir então montar uma agência de modelos em Angola e foi assim que eu acabei por vir cá parar. Agora conta-nos, como é que foi este processo de transição para quem já tinha um nome em Portugal, já era a referência, vir cá para Angola, abraçar este desafio numa realidade completamente diferente. Qual o ambiente que encontrou no país nesta altura, olhando para aquilo que é o mercado da moda? Era inexistente, não havia um mercado da moda profissional na altura, não haviam agências de modelos profissionais, não havia um conhecimento do como é que funciona a indústria da moda de facto. Então isso para mim foi o grande desafio e foi também o que me encantou, não é? Poder fazer a diferença, poder trazer algo ao país que não existia de todo. E foi de certa forma até fácil, porque as raparigas eram muito lindas, havia muito potencial, só não havia era a metodologia, que foi o que eu trouxe, os conhecimentos, o alinhamento internacional, o contacto com agências internacionais. Então, graças a Deus, correu tudo logo muito bem desde o início. Pouco tempo depois de eu estar cá, conheço o Kayaya Júnior, que na altura já fazia o Moda Luanda. Um ano depois decidimos juntar-nos e montar a Step, que passou a ser a nossa agência. Então, o trabalho foi se desenvolvendo logo muito bem e com frutos muito visíveis. Houve uma aderência muito boa dos jovens, tanto rapazes como raparigas. Depois houve um crescimento com o tipo de produção que eu trouxe para o Moda Luanda. Começámos a conseguir pôr modelos a trabalhar lá fora, noutros mercados. Então foi um crescimento que foi muito bom. Outro ponto alto, a meu ver, no que toca à produção cultural, nesta aqui a trajetória da Karina, tem exatamente a ver com a criação do Moda de juntar-se ao Kayaya, não é? Porque nesta altura já estava o Kayaya dentro fazia, desse que é o projeto Moda Luanda, juntar-se ao Moda Luanda e começar a dar maior visibilidade até e oportunidade aos estilistas angolanos. Sim, um mercado que também era praticamente quase inexistente a nível Sim, do na país. altura não se falava ainda propriamente em estilistas ou marcas, eram mais costureiras. Que trabalhavam assim num sistema muito fechado ainda. Então, ao criarmos não, porque o Gaia já havia criado antes de eu chegar, mas com a minha chegada amplificou-se o que é o Moda Luanda. Foi feita uma produção muito mais elaborada, a dimensão aumentou. Glamour, não é? Glamour. Sim, exatamente. E escala mesmo, em termos de tamanho e projeção do evento, mesmo a vossa participação, a TPA, que sempre foi a transmissora do Moda Luanda e que fazia com que o evento chegasse até toda a população. Isso tudo também deu mais força a estes costureiros e criadores para se organizarem e começarem então a ver criadores de moda e marcas nacionais que foram depois crescendo e conquistando o seu espaço. Então foi um crescimento meio que generalizado de toda a área da moda, porque começou pelos modelos, passando pelos criadores, mas depois outras áreas como maquilhadores, cabeleireiros, produtores de moda, gestores de bastidores, stylists, depois começaram a aparecer também algumas revistas de moda. Então foi um crescimento que foi bonito de ver e de acompanhar, porque foi um crescimento que foi paralelo em várias áreas. Deu para contribuir nesse sentido. Deu. Olhando particularmente para o mundo da moda, vamos olhar
olhar para as modelos. Foi também com a STEP que foi possível dar visibilidade a nomes de modelos angolanas a nível internacional. Começaram a ganhar o mundo. Exatamente, porque o que faltava aqui era uma ponte e uma metodologia de trabalho, porque no mundo da moda, os modelos têm uma agência que é a sua primeira agência do seu país, que é chamada Agência Mãe, e é a responsabilidade desta agência encontrar as ligações e as parcerias com agências noutros mercados para exportar os talentos. E foi isso que eu trouxe. Então nós tivemos parcerias com agências em Portugal, depois futuramente através dessa agência com Paris, Londres, Nova Iorque, Milão, e isto proporcionou então a oportunidade para que modelos angolanas pudessem chegar a esse mercado e depois, obviamente, com todo o seu talento e profissionalismo, alcançarem palcos gigantescos como as Fashion Weeks, como o desfile da Victoria's Secret, como grandes campanhas como a Chanel, etc. E isso também mostrou aqui a nível nacional que ser manequim poderia sim ser uma carreira de facto, uma carreira rentável, uma carreira reconhecida e não uma brincadeira, que era o que se achava quando eu cheguei cá, exatamente. O Charam Diniz foi um desses nomes. Foi a primeira, sim, a primeira foi a Charam Diniz. Como é que foi esse processo de descoberta da Charam Diniz? Olha, a Charam Diniz eu encontrei-a no Miami, um restaurante na ilha. Curiosamente, ela entrou, eu estava lá com o Caia fazia lá os domingos de Miami, aqueles famosos domingos onde se descobriam novos talentos para a música, o humor, etc. E um dia estávamos lá perto do bar a conversar e a filha dele, que é a Luana, entrou com a Charam. E eu perguntei, quem é aquela moça que está com a tua filha? É a Charam, é uma amiga e tal. Olha, ela tem um perfil tipo ótimo, eu acho que ela podia ser uma excelente modelo. E daí começou todo o processo, conhecer, levá-la à agência, falar com ela não estava assim tão interessada, mas depois lá se animou, mas depois disse, os meus pais não vão deixar. Tivemos que chamar os pais dela à agência, apresentar-nos, porque os pais tinham medo que ela parasse de estudar e dizer que nós salvaguardávamos muito o ensino, a formação. Então lá convencemos os pais a deixar-nos trabalhar com ela e ela participou inicialmente num concurso que nós fazíamos na altura aqui, que era o Supermodel of the World, que fazia parte de uma rede internacional, ganhou em Angola, foi para Portugal, ganhou de Portugal e começa assim a sua carreira internacional e depois ela abriu portas para que outras também. Pudessem conquistar esse espaço. Ana Maria Borges. A Maria Borges foi a seguir, foi no ano a seguir, portanto a Charam foi num ano e a Maria foi no ano a seguir e fez exatamente o mesmo percurso, o Supermodel of the World. O que é que chamou a atenção, Ana? A Maria Borges? O perfil dela todo, ela é uma pessoa que nasceu para ser modelo, o corpo dela, a altura, o porte, o tipo de beleza. Aliás, eu vi a Maria, curiosamente, num outro evento que não era nosso, que era um outro evento de procura de modelos que havia, e eu estava a assistir e quando o evento começa, eu disse para a pessoa que estava comigo, olha, aquela rapariga que vai ganhar. Mas porquê? Olha, porque eu acho que ela é isto, eu acho que ela tem um perfil alto para ganhar, mas ela não ganhou. E eu disse, que erro que cometeram, a organização, que erro cometeu, que aquela menina devia ter ganho. Mas eu disse, mas ainda bem que ela não ganhou, porque eu vou pegar nessa menina e vou-lhe pôr a desfilar em Paris. E assim foi. Depois chamámos a menina, falámos com ela estava muito desanimada por não ter ganho e até queria desistir, mas depois falámos com ela, com a irmã dela, que na altura era quem também tomava conta dela e assegurava a sua educação, e chegámos ali a um acordo e trabalhámos a carreira da Maria e ela conseguiu realmente fazer uma carreira internacional também muito bonita. Karina, algo que me chama muita atenção na sua abordagem é que tanto da Charam como da Maria houve sempre a necessidade de diretamente ter o contacto com a família. Naquela altura havia muito preconceito em relação a quem adotasse esta atividade como uma forma de vida. Eu acho que não era bem preconceito, era mesmo desconhecimento, era mesmo falta de conhecimento do que é esta profissão, quem são estas pessoas, será que isto é mesmo uma coisa séria? Será que não é perigosa? E eu também, sendo mulher, entendo a preocupação das famílias com raparigas jovens e por isso é que eu fazia questão de falar com as famílias para lhes assegurar, em primeiro lugar, que a STEP era uma estrutura séria, era uma estrutura profissional organizada, que as raparigas e os rapazes estariam em segurança e depois falar-lhes do que era o meu percurso, do que eram os meus contactos, que eu tinha sido manequim em Portugal e que entendia do que estava a falar e que tinha as relações e as conexões corretas, porque eu entendo que seja assustador
criador, para um pai, uma irmã mais velha, pegar numa jovem de 16, 17, 18 anos e autorizar que ela vá para um país completamente estranho, longe, onde ela não tem nenhum contacto. E então nós fazíamos muita questão de falar com as famílias para lhes passar essa segurança e essa garantia de que sim, estávamos a falar de uma empresa séria, idónea e que as jovens estariam em segurança. Agora, Karina, qual foi a importância desses modelos? Olhamos para Ana Maria, como para Xarama e tantos outros nomes que vieram depois para a projeção da moda angolana além fronteira. Eu acho que foi importante porque, em primeiro lugar, mostrou que era possível, que era o que as pessoas não acreditavam, que fosse possível, porque às vezes há certas coisas que, por serem tão boas e por estarem a acontecer tão longe, uma pessoa num país como Angola pode achar que é impossível e não se permite sequer a sonhar com isso. Então, quando nós conseguimos, abrimos uma porta para que este sonho deixasse de ser algo inatingível. E então começaram a surgir também outras agências, começaram a trabalhar outras raparigas que também começaram a conseguir ganhar outros palcos, nomeadamente a Roberta Narciso, a Milna, a Blesnia e tantas outras. E isto foi fruto de um trabalho, de um, como é que dizemos, de um desbravar, não é? Que foi feito pela STEP inicialmente e pelas duas modelos que fizeram esse percurso com bastante sucesso. E depois, obviamente, que quando modelos angolanas estão em palcos desta dimensão e lhes perguntam, tu és de onde, tu és de onde? E dizem Angola, naturalmente surge uma curiosidade, porque não é comum Angola ser um país falado nos maiores palcos do mundo. É comum falar-se de Paris, de Itália, do Reino Unido, da América, eventualmente outros países da Europa, como Espanha, mas não de Angola, não de África no seu todo e particularmente de Angola. Então é sempre bom porque cada vez que qualquer pessoa de Angola faz sucesso em qualquer área, naturalmente vai despertar curiosidade sobre o país e pesquisa sobre o país. Que mais não seja para irem saber onde é que o país se localiza, quem são os angolanos, o que é Angola, faz o quê, produz o quê, como é que é a cultura. Então, nesse aspecto, é sempre bom. E claro que se as modelos tiveram sucesso, naturalmente os criadores de moda também pensam que podem fazer sucesso. Então, começam a pensar em organizar melhor as suas marcas e procurar como participar em feiras internacionais, como participar em desfiles internacionais, como eventualmente começar a conseguir chegar a revistas de moda internacionais. Então é todo é uma esperança que se abre a nível de toda uma área. Olhando para trás, para mais destes 20 anos, sente que começou a haver, depois da sua introdução, esta preocupação por parte dos criadores em ganharem maior visibilidade para além do nosso território? Houve esta evolução? Sim, houve essa evolução, sim. Houve vários criadores que começaram a participar em semanas da moda na África do Sul, na Namíbia, na Nigéria, começaram a fazer colaborações com empresas internacionais, inclusivamente ainda o ano passado eu estive com a Soraya da Piedade na Nigéria, em julho, no final de julho, onde ela apresentou um desfile e ganhou um prémio pelo seu impacto ao nível do que é a indústria da moda a nível do continente africano. Portanto, naturalmente que é importante e faz a diferença, sim. Para além da moda de Luanda, esteve envolvida noutros projetos culturais. Exato, sim. Vamos falar desses projetos também, Karina. Olha, um dos que eu mais gostei foi feito logo no princípio, foi a minissérie Caminhos Cruzados, que na altura foi uma minissérie que nós ganhamos um concurso junto de uma ONG e que o objetivo principal era passar toda a informação que tinha a ver com a temática do HIV-Sida, mas de uma forma indireta, via ficção e via entretenimento. E esse projeto foi muito importante e foi inclusivamente passado aqui pela TPA durante vários anos, em várias reposições. Foi muito importante para as pessoas entenderem e terem esta educação médica do que era o HIV, mas de uma forma leve, de uma forma indireta, de uma forma não tão pesada. E também foi muito positivo porque foi onde vários modelos fizeram a transição para atores, nomeadamente o Freddy Costa, a Tatiana Durão, que trabalhavam connosco na altura, fizeram essa transição e depois disso conseguiram fazer carreira também enquanto atores. Esse foi um projeto que eu gostei muito. Mais recentemente, os Globos de Ouro Angola, por serem uma plataforma de prestígio e reconhecimento de talento angolano a nível de várias áreas de atividade, nomeadamente o teatro, o desporto, a televisão, a rádio, a música. Então foi uma gala de premiação que veio também trazer visibilidade a vários projetos e através desta visibilidade alguns projetos conseguiram mais apoios, nomeadamente o teatro ganhou outra visibilidade e conseguiu mais apoios. Então
Eu acho que desta forma nós vamos conseguindo impactar e fazer crescer e elevar e alavancar várias áreas. Várias áreas. Para além dos caminhos cruzados, a que fez referência, que trabalhou na área de produção e também como atriz, também atuou, esteve ligada ao teatro. Também participou em peças de teatro que foram, por sinal, bastante concorridas. Como é que foi viver essa experiência? Olha, isso foi também outro acidente, não é? Porque um belo dia ligam para mim a Wanda Pedro e a Neide Van Nunen a convidar-me para fazer uma peça de teatro. E eu, desculpa, como assim teatro? Acho que vocês estão confusas, não deve ser para mim, eu não sou atriz de teatro. Eu já fiz algumas novelas e séries, mas sempre a título de hobby, quase que... Mas teatro é uma responsabilidade muito grande, porque não se pode repetir, não se pode mandar parar a gravação. Mas elas disseram, não, nós achamos que tu consegues. E lá me convenceram, lá me deram ali uma força, uma autoestima, e eu decidi arriscar. E fizemos primeiro Elas Não Precisam de Homens, e correu muito bem. Também tínhamos um grupo muito bom, graças a Deus, tínhamos com a vossa colega Edusa fazia parte, a Enes, a Lesliana Pereira, a própria Wanda, a própria Neide. Então nós tivemos ali, acho que foi uma escolha muito feliz e muito acertada de elenco, também com uma produção que deu bastante suporte, e a peça fez muito sucesso. Muito sucesso. Eu lembro-me que na altura foi a primeira peça que teve lotação esgotada quase uma semana antes da estreia. E estamos a falar de uma sala de 3.000 pessoas, que também não era comum o teatro ter esta escala em Angola. De público. E eu gostei muito, então acho que essa primeira experiência ter sido tão boa foi a que me deu confiança para eu depois aceitar os próximos convites, e felizmente tenho sido sempre uma experiência muito agradável mesmo. Olha, está aí, para quem está ligado à área de teatro, uma atriz sempre disposta a participar caso surjam outros convites. E estar no teatro é sempre um prazer enorme. Eu penso que é daquelas coisas que nos descobrimos, não é? Acaba por ser também um momento de descoberta, a capacidade que a gente nunca acreditava ser capaz ser capaz, não diria, conhecer, saber que seríamos dotadas desta capacidade, não é? Estar por cima de um palco e ter o público aí na hora de poder acompanhar. Tem toda a razão, Rosa, toda a razão. E eu respeito muito quem faz teatro, porque é realmente uma arte que é difícil, não que as outras não sejam, mas eu valorizo muito, porque eu acredito piamente que a cultura é um dos pilares fundamentais de qualquer nação. Eu acho que a cultura é muito importante e deve sempre ser valorizada, apoiada e financiada. E nesse aspecto, onde eu possa colaborar com o teatro, vão sempre poder contar comigo, e foi por isso também, e é por isso também que ao longo destes anos todos tenho tido tanto prazer em ter o tema das premiações dentro do meu universo de eventos, tanto com os Globos de Ouro Angola como com o Moda Luanda, porque eu acho que é preciso esta visibilidade, é preciso este reconhecimento público, para que as pessoas também tenham mais alento para continuar, porque não é fácil, fazer cultura não é fácil, e muitas vezes não é fácil as pessoas que estão nas artes conseguirem os financiamentos que seriam os desejados e os importantes para impulsionar a cultura da forma correta, como outros países fazem, nomeadamente a Nigéria, é um país que aposta muito, investe muito na cultura e nos seus artistas. Então eu tento fazer a minha parte através destas cerimónias de premiação, dando visibilidade e prestigiando os intervenientes, para que empresas, instituições tenham mais este olhar e esta preocupação em financiar e apoiar estes projetos todos que têm a ver com a cultura. E acredito que para si também foi um grande desafio, no Belas e Perigosas, tal como fez referência, muito antes da estreia, ter a certeza que teria casa cheia. Sim, e curiosamente o Belas e Perigosas foi um desafio ainda maior, porque no Elas Não Precisam de Homens, eu fazia o papel de uma advogada, assim, muito séria, muito rígida, muito independente, muito com muitas opiniões, que também não está tão longe do que é o meu perfil, do que é a Karina Barbosa, Boss Lady. Mas no Belas e Perigosas eu fazia, o papel que me deram foi o papel de uma beata da igreja, de uma mãe de família muito devota, muito assim, muito convencional, muito assim, e era muito diferente, muito diferente. E era também uma personagem com um cariz de humor.
E então eu tive um feedback enorme, muitas pessoas que diziam que não tinham a noção que eu podia ser engraçada, que eu podia fazer comédia, humor. Então foi bonito. E é isso que é bonito na cultura e, particularmente, teatro, nas artes de representação, tanto no teatro, cinema, televisão, é as personagens conseguirem tirar de nós coisas que não fazem parte da nossa personalidade. Okay. E foi uma peça também muito, muito engraçada. Foi muito giro. Outra área que também esteve inserida e que trouxe alegria para muitos de nós foi na altura em que, como responsável da STEP e na área da produção cultural, trouxe para os palcos de Angola grandes referências da música internacional. Pois é, isso foi uma parceria muito bonita que tivemos durante 13 anos com a Unitel e através desta parceria conseguimos exatamente produzir os grandes festivais de música internacionais em Angola e trazer a Angola pessoas com o qual o público só sonhava e que nunca sonhava ver de perto, como um Jay-Z, como uma Mariah Carey, como um Chris Brown, como uma Nicki Minaj, entre tantos outros. Foi um trabalho que foi difícil, porque ao princípio era muito difícil convencer estas grandes estrelas americanas a vir para a África e depois para Angola e eles tinham muita resistência porque eles achavam que nós não tínhamos palco, luz, LEDs, etc. Tanto que eles, quando chegavam cá, ficavam muito admirados com a nossa capacidade já de produção na altura. E então, depois, quando chegavam, já ficavam mais tranquilos, mais bem dispostos e conseguíamos fazer grandes espetáculos. E foi muito bonito porque foi um valor agregado que esta operadora de telefonia móvel trouxe para os seus usuários, que foi este bónus de poderem ver os seus ídolos ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. De todas essas produções, qual delas foi a mais desafiadora? Eu diria que o Jay-Z e a Missy Elliott, porque foram os primeiros e nós estávamos ainda no processo de aprender como é que isto se faz e porque o Jay-Z é um nome muito grande a nível do mundo. Depois tínhamos começado ainda em áreas menores, que na altura era o Karl Marx e o Pavilhão da Cidadela. Quando mudamos para o Estádio dos Coqueiros, estamos a falar já de um espaço para 30 mil pessoas, certo. Portanto aí aumenta a dificuldade, mas gostei muito na altura, o espetáculo do R. Kelly foi muito importante, porque ele na altura estava também num momento extraordinário da sua carreira, muito antes de todos os problemas que ele teve subsequentemente. A Mariah Carey, porque é uma das grandes divas do mundo, e é uma pessoa difícil, não é uma pessoa fácil, é uma pessoa difícil. Outros nomes também do R&B, como o Neo, como o Jason Derulo, que conseguimos também levar a províncias, também foi uma conquista muito grande, conseguir levar estes artistas norte-americanos não só até Luanda, mas levar até Benguela, até o Lubango, foi outra conquista grande e depois, mais para o fim, o Chris Brown e a Nicki Minaj foram shows brutais, porque estamos a falar de artistas que vieram a Angola quando estavam no auge das suas carreiras, não já no fim. E então isso foi muito significativo e ajudou também a levar este nome de Angola para rodas de conversa onde ele antes não era proferido. Certo, impactou diretamente aquela que é a cultura de Angola, não só a nível internacional, mas também a nível nacional. Obviamente. Fez com que muitos acreditassem que sim, é possível. E sim, os artistas angolanos, por sua vez, começam a acreditar que é possível ir para outros mercados, que é possível fazer parcerias em músicas com este tipo de cantores. Depois, mais tarde, o Anselmo Ralph acabou por fazer uma música com o Rick Ross, que foi um dos artistas que também estiveram aqui num festival da Unitel. Começaram a participar em festivais fora do país, começaram a preocupar-se mais com o que é a performance em palco, todo criar aquele espetáculo com bailarinos, com guarda-roupa, com fogo de artifício, com vídeos nos LEDs preparados especificamente para aquela atuação. Portanto, foi realmente trazer para Angola, implementar o conceito de showbiz, não é? Porque uma coisa é cantar, outra coisa é atuar. E então nós viemos criar plataformas, seja na moda, com Moda Luanda, com Belas Fashion, seja na música, com os festivais e concertos que fizemos cá. Criámos plataformas para que os artistas pudessem trabalhar a sua arte e levá-la para novos níveis. Uma frase que eu pude acompanhar enquanto ia preparando essa entrevista aqui com a Karina é que quando fala em todo este processo em que esteve envolvida durante esses anos todos com a STEP, é a questão da consistência. Que é extremamente importante que todos envolvidos neste processo tenham consistência.
É muito importante, porque fazer sucesso não é difícil, ou não é tão difícil. Difícil é mantê-lo. E há muitas pessoas, seja da parte dos produtores, seja da parte dos artistas, que até fazem uma coisa bem, têm um momento, mas depois não têm a disciplina e a consistência. Então é por isso que nós ouvimos falar de artistas que eram relevantes há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, e que agora não sabemos onde é que eles estão. Porque quando não aparecem, estão a passar por necessidades e a precisar de apoio. Então tem que haver esta disciplina, esta consistência e este sentido de missão e foco para manter o trabalho ali num nível elevado ao longo de, no meu caso, 2 décadas e meia. E de quem fica essa responsabilidade? Isso do artista, do agente? Inicialmente em primeiro lugar, não é, primordialmente, da própria pessoa. Não é? A mim ninguém tem que me dizer para eu ser profissional. Eu tenho que saber que tenho que ser profissional. Eu tenho que saber que tenho que ser consistente. Eu tenho que saber que tenho que ser disciplinada e que tenho que entregar excelência. Essa é uma responsabilidade própria, em primeiro lugar. Isso passa por um processo de aprendizagem. Também passa por Também. Eu acho que boa parte é inata, boa parte é aprendida e outra parte é de contexto. Agora, eu acho que a personalidade e o caráter de cada um é que depois vão inclinando para um lado ou para o outro lado. Acaba por ser determinante. Sente que há esta consistência por parte dos artistas angolanos? De alguns, sim. Nós Já temos artistas bastante consistentes. Aliás, há artistas que são consistentes há décadas. Estamos a falar de Maiola Semedo, estamos a falar de um Paulo Flores, de um Yuri da Cunha, de um Matias Damasio, de um Anselmo Ralph. E esta consistência vê-se, não é? Porque eles continuam a ser procurados, continuam a ser desejados, continuam a ser contratados para projetos. Porquê? Porque têm consistência. E há outros nomes que surgiram e desapareceram. Então, eu não coaduno nem recebo muito bem discursos vitimistas. Não, é porque o outro tem contactos, é porque o outro tem um nome de família, é porque o outro... Não. A questão das oportunidades. Se a pessoa for boa e for consistente, ela vai ter o seu espaço. Porque a qualidade tem sempre espaço e a excelência tem sempre espaço no mercado. Agora é preciso resiliência. Sentiu que passou por esta avaliação de questão? Não, ela sou porque... As pessoas gostam sempre de especular e de tentar desmerecer o mérito alheio. Eu acho que algumas pessoas têm muita dificuldade em reconhecer, aplaudir e valorizar o mérito alheio. E principalmente pessoas que não fizeram o que estás a fazer ou que não alcançaram o que tu alcançaste, têm alguma dificuldade, não todas naturalmente, eu não gosto de generalizar, mas algumas pessoas têm assim dificuldade em reconhecer e dizer não, ela é boa, não, ela esforçou-se, não, ela trabalhou. E então tentam arranjar desculpas, ou é porque é isto, ou porque é amiga de fulano, ou porque conhece o Bissaltrano, ou porque é bonito, ou porque é mulato, ou porque é estrangeira, ou porque é isto, ou porque é aquilo. Mas não, é porque a pessoa trabalhou, é porque a pessoa literalmente trabalhou e esforçou-se. E quem não trabalha e esforça-se não tem dificuldades às vezes em reconhecer o trabalho de quem o faz. Ou quem não tem essa força, essa resiliência. Tanto que se reparares, Rosa, normalmente nunca é alguém que está acima de ti que te critica. É sempre alguém que está abaixo. Porque as pessoas quando estão bem, quando se dão bem, estão bem na vida, não têm problema nenhum em que outras pessoas também estejam bem. Quem tem problema são pessoas mal resolvidas, pura e simplesmente. E foi para dar esta orientação, para esta força de vontade, para esta confiança, que fez o lançamento do seu livro? Exatamente, foi mesmo para isso. Porque eu sou sempre muito abordada, seja na rua, seja quando vou a algum evento, seja através das redes sociais, por principalmente mulheres e jovens. Eu também quero ser empreendedor, também quero ser empresária, também quero fazer isso, como é que se faz, como é que eu faço, como é que eu consigo. E é impossível, humanamente impossível para mim responder a todas as pessoas individualmente. Então, estávamos no ano 2000, o famoso ano do Covid, em que ficámos todos enclausurados em casa porque não podíamos trabalhar. Eu, no meu caso, sou produtora de eventos, não podia mesmo fazer nada. E então disse, não, vou escrever um livro, vou passar aqui os meus conselhos, a minha experiência, o que eu acho que é fundamental para que as pessoas possam ter uma vida de sucesso na área que escolham apostar. E então escrevi o livro com o que eu acredito piamente que são os 6 pilares para uma pessoa ter uma vida de sucesso e depois fundamentei com exemplos da minha vida pessoal. Ou seja, eu não estou a falar de cor, eu estou a falar de coisas que funcionaram para mim e também funcionaram para outras pessoas de sucesso com as quais eu convivo. E se nós virmos e analisarmos entrevistas de várias pessoas de sucesso de áreas diferentes, vamos sempre
identificar denominadores comuns, sempre. Seja a questão da autoconfiança, a questão do discurso interno, a questão da formação e educação, a questão desta resiliência, a questão do não desistir perante adversidades, de procurar parcerias, a questão de ser resiliente. Isso tudo é comum a todas as pessoas de sucesso. Não interessa se é na medicina, na arquitetura, na moda, na televisão, no desporto. Vai sempre haver este elemento comum, estes elementos comuns vão sempre existir e foi isso tudo que eu procurei pôr no meu livro Boss Lady Step by Step. O que é que recebeu de feedback após a apresentação da obra? Olha, muito positivo. Por acaso, anos depois, continua a fazer sucesso. Ainda este sábado estive a fazer uma venda e sessão de autógrafos numa livraria no Camama e é bom ver que as pessoas realmente têm este livro como um utensílio válido e que tem ajudado. Eu já tenho recebido muito feedback. Olha, eu mudei através do livro, o livro ajudou-me bastante, o livro dá-me força, o livro deu-me ferramentas reais para eu ir atrás do que eu queria e isso é muito bom. Ainda que fosse apenas uma pessoa, graças a Deus foram mais, mas ainda que fosse apenas uma pessoa já teria valido a pena. O que também vale a pena é este olhar que tem, em particular, em relação às mulheres. Vale muito a pena. Eu acho que as mulheres têm um potencial incrível e ainda hoje ouvi uma mulher dizer, e ela tem toda a razão, as mulheres são a razão pela qual boa parte do mundo funciona. Ponto final. No dia-a-dia, desde as coisas mais pequenas às coisas maiores. Só que o que acontece é que as mulheres têm sido muito subjugadas e muito desvalorizadas e para mim não faz sentido uma sociedade querer crescer e desenvolver-se deixando de lado 50% do seu potencial, sejam as mulheres. Então, por outro lado, e fruto de todo este processo de tentar diminuir a mulher, tentar segregá-la a um universo mais do lar, não dar oportunidades, as mulheres foram perdendo um pouco de autoconfiança nas suas próprias capacidades e às vezes o que falta não é talento ou capacidade, falta sempre ou oportunidade ou audacidade para abraçar os projetos. E então eu tento, através da minha vida, mostrar que sim, é possível. Porque eu estou a fazer, outras pessoas estão a fazer, é possível. E dar essa autoconfiança e esse empurrãozinho, que às vezes é a única coisa que falta para realmente as mulheres conseguirem chegar mais longe e fazerem ainda mais coisas extraordinárias. Agora, olhando para aquela que é a realidade que está a viver, porque apesar de estar envolvida neste mundo da produção cultural há mais de 20 anos, olha agora, e para quem pretende enveredar para esta atividade para que o faça já de forma consciente. Quais são os principais desafios atualmente para quem está ligado à realização de atividades culturais na área de produção de eventos? Eu acho que continuam a ser basicamente as mesmas coisas, que são a falta de oportunidades, às vezes tentar-se monopolizar muito os projetos para entregar sempre a determinados grupos de pessoas, é a falta de volume. Não é? Acho que deviam haver muitos mais eventos. Acho que Angola, principalmente nesta fase em que está a apostar tanto no turismo, por exemplo, usar estratégias como Portugal usou na altura, que também quis apostar no turismo, que foi investir em vários festivais de música de vários estilos diferentes. Se pensar hoje, a Rosa vai ver que em Portugal tem o festival que é do surf, tem o festival que é do rock, tem o festival que é do hip-hop, tem o festival que é da música mais alternativa, tem um festival que é um mix de artes. Portanto, tem festivais para tudo e do norte ao sul do país. E o que é que isso fez? Fez com que pessoas, hoje em dia, quando estão a planear as suas férias, já planeiam as suas férias à volta das datas dos festivais. E isso o que é que faz? É bom não só para o festival, como também para a economia daquela cidade, daquela vila, daquela aldeia onde se realiza o dito festival, porque vai impulsionar o consumo nos hotéis, nos cafés, nos restaurantes, nas bombas de gasolina, nos supermercados, portanto, e obviamente também em todas as outras lojas, por exemplo, comprar uma roupa, uma recordação, um par de ténis, um sapato. Então, estes festivais movimentam toda a economia daquela zona. Ainda recentemente, Angola, por acaso, teve um exemplo muito bom desse tipo de experiência, que foi no ano passado, quando se fez a tour por todas as províncias com o Festival 50 anos da Independência. E mostrou-se com dados, de facto, que
o Menino Republicano e o Matias Damasio, que estiveram à frente deste projeto, conseguiram trazer os dados de como a economia foi movimentada em todas as províncias e toda a gente sai a ganhar. Então era só uma questão de fazer disso um projeto anual e não esperar que venham os 55 anos da independência, os 60 anos da independência, mas pegar nesse projeto, nesse processo que já funcionou, alargá-lo a várias produtoras e ter calendários anuais de atividades culturais em todo o país, todos os anos. E garantir empregabilidade aos produtores culturais. Exatamente. E não é só aos produtores, porque quando estamos a falar de um festival, estamos a falar dos produtores, dos músicos, dos cantores, dos bailarinos, das pessoas que fazem os vídeos, da empresa que põe a palco, a luz e o som, das senhoras que vendem a comida, das gráficas que imprimem os cartazes, os flyers. Portanto, é um universo da própria polícia que tem que fazer a segurança, das empresas de segurança privadas. Portanto, é um universo de serviços que são contratados e contratos que são adjudicados a um sem número de pessoas que, por sua vez, também para darem resposta, vão também subcontratar mais pessoas e é assim que a economia cresce. É assim que a economia cresce como um todo. E garante empregabilidade. Exatamente. Os prémios que foi conquistando ao longo da carreira, que significado tiveram para si, ou têm para si, Karina? Eu acho que é sempre bom termos uma prova de que o nosso trabalho está a ser visto, está a ser apreciado e reconhecido. Fico particularmente feliz porque isto tem acontecido não só em Angola, como também a nível internacional. No ano passado eu tive a felicidade de receber 3 prémios internacionais, um na Nigéria, um na África do Sul e um no Ghana, e terminei depois com o último prémio em dezembro em Angola. E isto é bom porque traz outras oportunidades. Por exemplo, no caso da Nigéria, quando eu e a Soraya fomos, na conferência onde nós também fomos participar, acabámos por conhecer várias pessoas. E através de um dos contactos que nós fizemos lá, nós conseguimos uma ligação com um instituto de formação do Luxemburgo que nos facilitou e disponibilizou 115 bolsas de estudo gratuitas para jovens mulheres angolanas, para fazerem formações em diversas áreas neste Instituto de Luxemburgo, que é o Instituto de Negócios de Luxemburgo, e estamos a falar de cursos que são reconhecidos e certificados internacionalmente. Portanto, estamos aqui a falar de um valor de 100 e tal mil euros que nós conseguimos captar para Angola e para os jovens angolanos e capacitar estas 115 jovens angolanas que já começaram os cursos em setembro do ano passado e muitas delas já começaram a receber os primeiros certificados. Então, quando nós fazemos algo, não é só por nós. Eu, quando vou para alguma plataforma, para algum meio, nunca estou a pensar só em mim. Eu estou sempre a pensar em o que é que eu posso trazer para mais pessoas. Sejam as pessoas da moda, seja a juventude angolana no geral. É sempre como é que podemos agregar mais valor à sociedade e o que é que também nós podemos fazer pelo país. Certamente. Karina, seria bom continuarmos esta conversa, mas o tempo aqui é cronometrado. Curtinho, ainda temos muito para levar até si, tal como já foi referenciado bem a começar aqui o nosso selo cultural. Mas, no finalzinho, aquela pergunta, aquele ping-pong cultural, perguntinhas simples que vai responder com um sim ou não e com meias palavras show para terminarmos a nossa conversa. Karina Barbosa, em uma palavra. Resiliente. Cultura angolana é? Essencial. Moda ou música? Ambas. O nome da moda que representa Angola no mundo? Eu não acho que exista um nome de Angola que represente a moda no mundo, mas eu acho que neste momento um nome que representa muito a moda angolana a nível, pelo menos, do continente africano, Soraya da Piedade. Soraya da Piedade. Sim. O nome da música estrangeira que, naquela altura, se tivesse oportunidade, gostaria que tivesse vindo para Angola? Ou agora ainda? Eu tenho 3 que são assim o meu sonho, que seria Usher, que seria Bruno Mars e que seria Chris Brown. Eu subscrevo. Um espetáculo inesquecível para si, que nunca esquece? Jay-Z. Bastidores de eventos são? Um caos organizado. Maior desafio? Maior desafio, continuar otimista perante as adversidades. Maior recompensa?
Continuar otimista perante as adversidades. Um erro que não pôde acontecer ao realizar um evento ou durante um evento. Não primar pela excelência. Um sonho ainda por realizar. Que um grande evento mundial seja realizado em Angola. Falo de um grande festival internacional, de uma grande cerimónia internacional de prémios ou de um grande evento esportivo como uma Fórmula 1. Os jovens talentos precisam de Financiamento. cultura em Angola. E mentoria. Cultura em Angola em uma frase. Essencial. Projetos para o futuro? Apoiar mais a empreendedora angolana de pequeno e médio porte. Karina Barbosa, muito obrigada. Foi um prazer enorme poder recebê-la aqui no Selo Cultural. Certamente é a primeira de muitas outras passagens pelo nosso programa. Muito obrigada, Rosa. Foi um prazer e um beijinho grande aí a todos os telespectadores que nos acompanharam. Olha, e com a Karina Barbosa fechamos assim esse ciclo onde neste mês de março convidamos as senhoras. É claro que elas vão voltar em próximas edições, uma forma de também prestigiarmos elas que muito têm feito para o crescimento da cultura a nível do país. É chegado o momento do intervalo, daqui a instante eu regresso. Até já. Aposta na tua formação, continua assim. Traça o objetivo e só assim serás uma mulher respeitada. Uma mãe com os teus filhos e a mãe que todos precisam. Seja bem-vindo à cidade de Luanda. Aos 50 anos de independência de Angola, a Exabango Rentacar tem orgulho de cumprir com o seu papel de manter os angolanos em movimento sobre 4 rodas. Temos serviços perfeitos para o angolano que quer conhecer melhor os encantos escondidos e longínquos da cidade de Luanda. Dos rios encantadores às praias paradisíacas, sem se esquecer das paisagens verdes vibrantes que os acompanham até o destino final. Desde o Moseque até a Baixa. Nada melhor do que fazer turismo em carros modernos, confortáveis e que garantam viagens seguras. Celebre conosco as 5 brilhantes décadas da nossa nação. Visite Luanda com a Exabango Rentacar. O Mocivi é uma das espécies de madeira mais valiosa da nossa floresta. Pela sua importância ecológica e económica, o Ministério da Agricultura e Florestas interditou a sua exportação através do despacho ministerial número 96/2024. A madeira apreendida, retida em entrepostos e portos, terá agora um destino útil. Será cedida à indústria nacional para sua transformação. Assim, o Mocivi passará a ganhar nova vida em equipamentos sociais que vai melhorar a vida das comunidades. Esta medida aumenta a oferta no mercado local, cria empregos, promove a indústria e gera receitas para o país, protegendo as nossas florestas, valorizando os nossos recursos. Construímos Angola. Ministério da Agricultura e Florestas. Governo de Angola. O núcleo dos melhores em hóquei em patins vai estar concentrado na Suíça. 7 nações, mais um selecionado da cidade anfitriã, vão competir para o tradicional troféu de Monterrey na Taça das Nações. Vamos esticar com Angola de 1 a 5 de abril na Taça das Nações em hóquei em patins. Cidade de Monterrey vai ser a porta de entrada para o espetáculo e a TPA a de saída para a divulgação. Taça das Nações em hóquei em patins é para ver aqui na estação de todos os desportos no canal Desporto e Cultura. Viva, estamos assim de regresso e vamos seguir com o Selo Cultural, dizer que o mês de março, o mês dedicado à mulher, fechou em grande com o show das divas. O show das divas que juntou no mesmo palco a angolana Yola Semedo e as cabo-verdianas Dina Medina e Susana Lubrano. De mulheres
para mulheres. Espetáculo memorável que reuniu 3 vozes sonantes da música lusófona. Yola Semedo, Dina Medina e Susana Lubrano. Show das divas, marcado por energia contagiante, desfile de talento e performances que levaram a plateia ao rubro. Mais de 3.000 fãs de diferentes gerações cantaram em uníssono sucessos musicais que lideraram as pistas de dança. O público com as letras na ponta da língua e telemóveis para registar o momento. Um show de arrepiar. Eu, quando vi a Susana Lubrano, eu tinha 17 anos. Ainda cheguei a fazer o playback, na altura era no Cine Carro Max. O show está ótimo, pode parabenizar o Nuno Monster, que continua sempre a nos proporcionar com um show do gênero. Eu gosto muito das 3 cantoras, realmente são verdadeiras divas, e dizer que é um orgulho para mim hoje estar aqui a ouvir e ver a Susana Lubrano, a Dina Medina e a Yola Semedo. É muito bom. Eu aproveitei o mês das mulheres por causa dos constrangimentos que temos tido para sair no dia de semana. Então aproveitei o show das divas para trazer com a minha esposa e vamos aqui aproveitar esse momento. Uma das maiores referências da música angolana, com presença em palco e voz imponente que ecoou pela sala, arrancou lágrimas, aplausos e tocou corações apaixonados. De Cabo Verde, Dina Medina levou paixão, amor e identidade cultural ao palco do CCB com os sucessos Amor de Irmã, Contan e Ebo. Envolveu o público num mar de emoções em cada melodia. Do país da morna e coladeira, veio também a carismática Susana Lubrano. A artista cabo-verdiana misturou romance e ritmo ao interpretar os hits Minha Sonho, Reservan e Razão de Minha Vida. O Show das Divas foi uma homenagem às mulheres, à música lusófona e valorização de vozes femininas que continuam a inspirar gerações. União de povos e culturas, Angola e Cabo Verde. Muito feliz por ter tido a oportunidade de dividir o palco com essas grandes estrelas do mundo. Então, sinto-me realmente realizada e com uma honra e gratidão muito grande no meu coração por essa oportunidade. Não é só de Dina Medina que foi um show, né? Show das divas, e foi um espetáculo, foi uma sensação diferente de estar em palco com outras divas, grandes damas na música. Mistura de acordes musicais, emoções, magia da música, celebração da cultura africana e do empoderamento da mulher. O show
teve assinatura de Nuno Master Produções. Show das divas, o show das divas. Vamos ainda continuar a falar para aquela que é a contribuição das mulheres, mulheres ligadas ao mundo da arte, elas que muito têm ajudado também na mudança de mentalidade de muitas pessoas. É a artista gospel do momento. Nairi Nani bateu o recorde de visualizações quando atingiu 52 milhões em 8 meses. É a cantora angolana mais ouvida no Spotify, ultrapassando Fally Ipupa e Anselmo Ralph. Foi homenageada pela Associação das Indústrias de Fonogramas de Angola com disco de platina pelo sucesso da música Eu Vou Orar. Com tanto sucesso assim, não tem como as suas músicas não ajudarem a mudar mentalidades. Se todos nós crermos, professarmos essa fé, cumprirmos os princípios que Deus nos estabeleceu, nos amarmos aos outros como nós nos amamos, amarmos a Deus, sermos justos, sermos obedientes, solidários, claro que Angola será melhor. Melhor fica quando a música ajuda a romper barreiras. Creio também que conseguimos romper as paredes da religião e hoje nós também já somos apreciados por pessoas que nem professam a nossa fé, tudo graças a Deus. O aliado que não deixa ninguém ficar mal. Do gospel à música secular. Neuza Coutinho está no mercado há 10 anos. Começou a cantar em bares, depois passou a atuar em cerimônias oficiais. Através do samba e da kizomba, ela procura edificar a sociedade. Eu posso estar a cantar aqui, alguém aflito ao redor e se sentir tocado pela música que eu estiver a cantar. Pode ser que eu esteja a restaurar o coração daquela pessoa que esteja ali no nosso país, que cada dia que passa as coisas ficam um bocadinho mais apertadas. E assim ajuda a construir um país novo. Solange Feijó é atriz e formadora de novos valores para o teatro. Na companhia de Arte Sol, ajudou crianças e adolescentes a ver o lado bom da vida. Ensinamos a educação, o respeito, o voluntariado, a solidariedade, a academia. Nós trazemos as pessoas para um conhecimento maior sobre o mundo, sobre a vida e principalmente sobre estar bem consigo mesmo. Quanto à mudança de comportamento, há exemplos práticos. Crianças, adolescentes e pré-adolescentes que estão na companhia, ou já estão com 18, 20 e já são seres humanos corretos. E vivem em zonas precárias que poderiam ser diferentes. Ainda não temos netos, por exemplo, e tivemos muitas meninas. Então quer dizer que elas viviam nas periferias onde o índice de mulheres que se engravidam na menor idade é elevado. Então nós e os pais estão sempre a agradecer, sempre a falarem que as crianças melhoraram e seguiram um caminho certo. A Companhia de Arte Sol traz temas atuais e, mais do que isso, indica a solução do problema. E nós falamos desde violência doméstica, sobre como tratar crianças, sobre vários temas que acontecem na nossa sociedade. O teatro traz à tona o assunto e depois procura dar uma solução da melhor forma, desencorajando aqueles prevaricadores. Vou soltar a minha voz nesta canção e ao mundo cantar, gritar com emoção. Eu vou encantar quem quiser escutar. Firme, forte, decidida, nada me vai parar. Parar alguém com uma voz brilhante não é tarefa fácil. Quando a voz se junta a uma linda música, torna-se mais fácil ajudar a moldar comportamentos e atitudes. Eu faço um esforço para que as pessoas ouçam a minha música e não sintam as mesmas. Então tenho estado a fazer esse esforço de
na composição das músicas, em escolher os temas a abordar, os estilos que muitas das vezes ajudam-nos bastante a trazer a mensagem certa para o público-alvo certo. Edna Mateia é também pesquisadora. Tem projetos culturais com o Reino do Bailundo. Ela ajuda a resgatar, valorizar e promover a identidade cultural do reino fundado no século XVIII. O artista também é educador. Temos responsabilidade social. Se cada um de nós fizer a sua parte, ajudamos de alguma forma a construir uma sociedade melhor para as próximas gerações, sem dúvida. É uma das vias que usa para ajudar na construção de um país novo. E o famosíssimo melhor ator americano, vencedor de Grammy, Will Smith, esteve no nosso país. O ator americano esteve em Angola para promover o Visit Angola, um projeto voltado ao turismo a nível internacional, para dar assim visibilidade às potencialidades turísticas que o país tem, de formas a atrair mais turistas e fazer crescer esse setor a nível de Angola. Will Smith, ator, rapper e produtor de cinema, é um dos maiores astros de Hollywood, reconhecido mundialmente na indústria cinematográfica e musical, com inúmeros prémios, destaque para Oscar, Globos de Ouro, BAFTA e Grammys. Os filmes da estrela internacional norte-americana, realce para Men in Black, Bad Boys, Independence Day e Hancock, rendem bilhões de dólares em todo o mundo, tornando-se um dos atores mais lucrativos e bem pagos de Hollywood. Dos ecrãs do mundo para Angola. Interpretou uma das suas músicas preferidas de Bonga ao lado de Yola Semedo e Paul G. Acorda, entrelaçar de culturas, África e América. He informed me today that most likely my ancestors are from Angola. He was very clear about that in informing me that I'm probably from here, and in one way or another, you're probably my uncle, and that's probably. It's not yet. Maybe. Will Smith é cofundador de uma das equipas que participa da Liga Mundial de Barcos Elétricos, iniciativa que visa promover a sustentabilidade ambiental e o potencial turístico. Sharing of our stories and the sharing of our culture and in the sharing of our fashion is how we learn to not hate each other. It's how we learn to not be scared of each other. And I'm really excited to be a part of what Alejandro and Mr. Minister and His Excellency, Mr. President, are trying to put together and to bring eyes and ears and connection to the stories and the culture of Angola. Wow, that's beautiful. That is beautiful. De trato fácil, simples e acessível, Will Smith tirou fotografias com convidados e imprensa, provou os quitutes da terra e arriscou uns passos de Kizomba.
Aqui a presença do ator Will Smith no projeto Visita Angola para promovermos então o turismo a nível do país. Vamos agora olhar para um concerto melhor. Estrelas Ascendente é a atividade que foi realizada aqui na cidade capital pela Embaixada da Rússia. O encontro marcou a realização de um concerto de um trio de música clássica Ngula. Entre as várias áreas de cooperação que unem a República Federativa da Rússia e Angola, o setor cultural tem estado a evidenciar-se nos últimos anos com a formação de angolanos naquele país para aperfeiçoarem a música clássica. O nosso país, que é uma potência cultural, está sempre aberto para a cooperação com os nossos amigos angolanos nesse domínio da cultura, que a cultura é uma área que une povos, favorece a melhor conhecimento mútuo, laços que nos unem. Quando não são os músicos angolanos a viajarem para a Rússia, são os cantores russos que visitam Angola. Foi o caso do trio clássico que veio para este intercâmbio. Composição mais universal para apresentar vocal, flauta, que é um instrumento muito interessante e pode interpretar várias peças mais interessantes, mais emocionais, e piano, que é um elemento essencial para fazer qualquer espetáculo. Ou seja, isso é uma composição universal, mas ao mesmo tempo mais favorável para o público, mais interessante. Assim, nesse formato, os nossos artistas conseguiram apresentar o seu melhor. No que toca a música e dança, Angola é igualmente rica. Angola, como também uma potência muito musical, muito cultural, para nós é uma fonte de inspiração muito forte. Na dança, nas canções, nos ritmos de Angola, nós temos uma fonte de inspiração muito importante. O trio clássico russo apresenta um concerto de composição universal em Luanda. A iniciativa é da Fundação Mundo Russo. Ancula, que esteve a acompanhar a apresentação do trio russo de música clássica que esteve aqui no nosso país. Morreu o ator americano Chuck Norris, que já foi a enterrar. When this project came to me about a Texas Ranger, it was the kind of character that I thought that I would enjoy playing week after week. Let's get it on. Foi a família do ator que confirmou a morte de Chuck Norris por meio das redes sociais. Tinha 86 anos. A causa do desaparecimento físico não foi revelada. Numa nota endereçada à imprensa, a família fez saber que preferia manter este dado em privado. O que se sabe é que Chuck Norris passou as últimas horas no hospital do Havaí, onde tinha sido levado devido a um mal-estar. De acordo com o portal da cidade do Havaí, o estado de saúde de Chuck Norris agravou de forma repentina, tendo falecido horas depois. Há notícias que o ator norte-americano já foi acometido por problemas cardíacos. Aos 77 anos, sofreu 2 infartos que duraram 47 minutos. Até a passada quarta-feira, 18 de março, o ator ainda fazia exercícios físicos na ilha. Um amigo relatou que falou com Chuck ao telefone e afirmou que estava tudo bem com a figura lendária da sétima arte. E disse que Chuck Norris até fez-o rir com algumas piadas. O ator tornou-se conhecido pelos papéis em filmes de artes marciais nos anos 80 e 90. Um dos personagens que ficou na retina foi Cordell Walker, na série Walker, exibido pela CBS. Tornou-se também inesquecível o filme Comando Delta, de 1986.
Nos últimos 10 anos, Chuck manteve-se longe do grande ecrã. Dava o seu contributo em produções pontuais, como foi o caso do filme Os Mercenários 2, de 2012. Construiu uma carreira sólida no cinema e na televisão. Era formado em karatê, taekwondo, jiu-jitsu brasileiro e judo. Chuck Norris conquistou o cinturão preto. A sua brilhante trajetória valeu-lhe um lugar na calçada da fama de Hollywood em 1989. Havia rumores que o seu estado anímico não era dos melhores por causa da perda de pessoas que amava. A mãe em 2024 e a esposa em 2025. O falecimento de Chuck Norris deixou familiares e fãs com o coração destroçado. Até porque no passado dia 10 de março, o ator ainda publicou fotos e vídeos nas redes sociais, onde aparecia a treinar com um instrutor. Chuck Norris nasceu a 10 de março em Oklahoma, Estados Unidos da América, e morreu a 20 de março de 2026, na ilha do Havaí. That's during my karate days, and they invited me down to do a demonstration, and Bob and I became instant friends. I taught Bob for like 7 years. He became very, very proficient. In fact, he converted his garage at his house into a gym, and I used to go over there 3 or 4 times a week and teach him. E chegou o momento de fazermos um recuo no tempo com o Bow do Celo. Despertou cedo para a música, até porque o pai já era cantor. Belita Palma sempre teve a ajuda da irmã Rosita, que compunha para Belita Palma cantar. Com sua voz soprano, a angolana de pele morena encantou a todos. No auge da sua juventude, Belita Palma era já considerada um marco na cultura popular angolana. Ao lado de Lourdes Van Dunen, formavam uma dupla de sonho. As duas eram vistas como pioneiras na arte anticolonialista angolana. Mana manazinha musanzala mana ni banzenia chize inyiwejia mana mana santa como se que mana di tadenia chize inyiwejia. Belita Palma era vocalista do Angola Ritmos. Domingos Benedito Palma, o pai de Belita, tinha contactos com músicos proeminentes, em especial com Liceu Vieira Dias. Foi nesta senda que as irmãs Palma começaram a compor e a cantar. Belita e Rosita começaram a produção de clássicos da música popular angolana. Outras canções de Belita Palma que faziam sucesso na altura eram Apolo 12 e Susana. Ela permaneceu vários anos no Angola Ritmos, um dos agrupamentos angolanos mais emblemáticos da era colonial. Quando Liceu Vieira Dias é preso, o grupo sofreu um abalo psicológico. Belita Palma, Lourdes Van Dunen e Conceição Lengot formaram o trio feminino. Flores do amor, caminho do mato, caminho das flores, flores do amor. A
Após a libertação de Liceu, Belita Palma e companheiras voltaram a Angola Ritmos, mas logo depois ela decide seguir uma carreira a solo. Depois da conquista da independência, lançou um disco de 45 rotações por minuto. Teve centenas de cópias vendidas. Naquela altura, os discos eram homônimos. O título do disco era o nome do cantor. Uma das cenas curiosas entre Belita e Rosita foi a seguinte: Rosa Palma cantava ao telefone e Belita escrevia para depois ela mesma cantar. Foi assim durante algum tempo. Rosa compôs algumas músicas para a Belita. São os casos de 11 de Novembro e Manazinha. Belita Palma tinha Liceu Vieira Dias como professor, um mentor, assim como está Rosa Roque para as gingas. Belita Palma fez digressões por Angola, sempre com o suporte do Angola Ritmos. Belita Palma foi distinguida a título póstumo pela Rádio Nacional de Angola em 2007 e homenageada em 2009 durante o Prémio Nacional da Cultura e Artes. A musicalidade de Belita Palma inspirou cantoras da nova geração, como Margarete do Rosário. Como Chito Quenhoco, tu amo bonga o café. Que o awaba Quenhoco, cutunda um bole e o avie. Como Chito Quenhoco, tu amo bonga o café. Que o awaba Quenhoco, cutunda um bole e o avie. E ainda Edizila. Isabel Salomé Benedito de Palma, ou simplesmente Belita Palma, nasceu a meio do mês de outubro de 1932 e morreu um ano antes do primeiro Festival Nacional da Cultura. E assim foi o Baú do Selo de hoje, a nossa grande homenagem à cantora dos Angola Ritmo, Belita Palma. Chegamos assim ao final de mais uma edição do Selo Cultural. Como sempre, gratos estamos pelo carinho da audiência. É bom saber que todos os domingos você está do outro lado a acompanhar-nos. Por isso, fique bem, desejo-lhe uma ótima semana laboral. Já sabe, no próximo domingo a equipa estará de volta. Fique bem.